Boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão de abertura, que é a entrevista de abertura do Festival ODS, Soluções Viáveis para um Mundo Complexo. O tema deste festival é 8, e nós vamos falar de crescimento econômico e trabalho decente nessa sessão. E para falar sobre essa temática, temos dois convidados aqui presentes, a secretária Aline Cardoso, que bem-vinda, secretária. Ela é secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de São Paulo, e também o economista Paulo Gala, professor da FGV, autor de diversos livros, que vai poder falar com a gente dessa temática aqui. Eu vou fazer uma primeira rodada aqui de apresentação dos dois aqui, para que eles mesmos falem um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem e a conexão deles com essa temática. E, na sequência, nós vamos começar a entrevista propriamente dita, falando de como podemos recuperar a economia brasileira de forma mais inclusiva, que é o grande tema dessa questão. A secretária falando do ponto de vista mais local, com as experiências aqui em São Paulo, e o Paulo podendo falar um pouco mais macro e olhando para o Brasil e para o mundo. Então, vamos começar agora. Bem-vindos aos dois. Eu passo a palavra à Aline para uma rápida apresentação. Aline, bem-vinda. Boa tarde, todas e todos. Obrigada, Eliane, Paulo. Prazer estar aqui com vocês dois. Queria agradecer muito ao Festival ODS pelo convite, deixar aqui um abraço para o nosso amigo Sérgio, para o pessoal da Agenda Pública, grandes parceiros, e dizer que, de fato, estamos aqui diante de um desafio que até outro dia a gente nem podia imaginar e hoje está demorando para ir embora, né? Mais do que nunca, os ODS fazem todo sentido, o ODS 8 em especial, no que tange aqui as minhas responsabilidades na Prefeitura de São Paulo. Eu acho que o pessoal da organização está com o microfone aberto, né? Precisava avisá-los. Então, eu, como secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, tenho atuado, na verdade, a nossa pasta tem atuado em 10 a 12 dos 17 ODS, depois eu posso dar um pouquinho mais de detalhe, mas a gente vai de redução da pobreza, óbvio, passa por gênero, passa por inovação, passa por cidades sustentáveis e vários dos pontos da economia verde, que é uma das economias do futuro, e, portanto, combate às mudanças climáticas, e, enfim, redução das desigualdades entre os territórios da cidade. Então, para a gente, os ODS fazem muito sentido como um todo, mas sem dúvida nenhuma, no que tange o ODS 8, que é o tema do festival desse ano, a gente tem uma missão super complexa e importante para realizar, né, já que milhões de pessoas estão passando por uma situação de empobrecimento e até de perda total de renda, e numa cidade complexa como São Paulo, que ao mesmo tempo tem muita riqueza e muita pobreza, é bastante desafiador a gente construir essas pontes, furar essas bolhas, reduzir essas desigualdades. Então, vai ser um prazer falar um pouquinho com vocês aqui sobre a experiência da cidade de São Paulo, que é uma cidade, claro, um pouco fora da curva, comparado com a maioria dos municípios de São Paulo, do Brasil, perdão, mas que talvez possa inspirar outros líderes, gestores municipais no enfrentamento dessa grande crise. Com você, Paulo. Então, a sua perspectiva aí para a gente falar de retomada, né, econômica. Seu microfone, Paulo. O famoso você está mudo, né? Não tem jeito. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui para conversar com vocês, com a Aline, com a Eliane, com todos que nos ouvem. A minha ideia aqui é contribuir um pouquinho, tentar contribuir um pouquinho com a visão do economista, né, sobre essas questões, pensando em termos de município, de estado e de país, né. Eu acho que tem uma questão chave que é tratar as ODS como missões, né, e a ideia de missão envolve necessariamente um líder da missão, né, e na minha visão esse líder é, por excelência, o setor público, né. O setor público é a liderança que vai articular a sociedade, as empresas, a iniciativa privada, todas as esferas e instâncias da sociedade para atingir objetivos, né, que muitas vezes não são atingidos se deixados a cargo dos agentes individuais, né. Claro que esses objetivos só poderão ser atingidos com a participação e com o engajamento de todos os agentes da sociedade, mas ao Estado e ao setor público e ao gestor, né, e por isso é um prazer enorme ter a Aline aqui com a gente nessa conversa, cabe um papel de liderança e articulação, né? Tudo que diz respeito à economia verde, ambientalmente sustentável, reduções de desigualdade, oportunidades de todos os tipos que não estão presentes
naturalmente em economias de mercado, né? Então, minha intervenção aqui vai ser mais nessa linha de tentar fazer a reflexão das missões de desenvolvimento que a gente precisa. Obrigado, gente, é um grande prazer. Obrigado, Paulo. Então, eu vou agora para a primeira questão aqui. A gente está falando de quem vai puxar essa agenda, né, de aceleração dos ODS, e aí eu queria que a Aline começasse falando o que podem fazer os governos locais para recuperar a economia, né? Como é que a gente está falando aí de uma pandemia que veio aí para botar tudo fora de ordem, na ordem, e aí como é que a gente vai falar de retomada e uma retomada inclusiva? Bom, acho que antes até de falar do papel do município, só lembrar que a gente tem um pacto federativo que às vezes é relativamente cruel, né? Para a gente equilibrar os desafios e as responsabilidades com a capacidade de enfrentá-los. O município é o ente, né? É na cidade que as coisas acontecem, né? É na cidade que a gente enxerga a pior faceta, né? A pior face da crise. É ali que a gente vê a fila na UBS, é ali que a gente vê a pobreza nas ruas, as pessoas em situação de rua. Então, sem dúvida nenhuma, você não sente essa pobreza no Estado ou na federação, você sente ela nas ruas das cidades. Então, os governos locais têm um grande desafio no enfrentamento de uma crise como essa, mas nem sempre eles têm todos os meios necessários, né? A maior parte das riquezas, né, dos recursos, dos tributos que a gente paga, fica no governo federal ou no governo estadual. Então, os meios que a gente tem para enfrentar essa crise, eles são desproporcionais, né, com as necessidades de enfrentamento. Mas nem por isso a gente vai ficar de braços cruzados, isso não pode ser uma justificativa para não agir. Eu acho que o Paulo colocou muito bem, né, o perfil do líder que conduz uma política pública, ele diz muito sobre como ele vai enfrentar, a gente tem exemplos, né, do que está acontecendo em diferentes esferas, inclusive em Brasília, o perfil do líder define que caminho a gente vai tomar no enfrentamento de uma crise, e aqui na cidade de São Paulo, felizmente, nos últimos anos, sob a liderança do prefeito Bruno Covas, a gente tem tido uma responsabilidade muito grande e um olhar muito inclusivo. Então, o que a gente tem feito do ponto de vista econômico? Assim, a gente começa por uma coisa muito básica, informação. Muitas vezes a informação não chega para as pessoas, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, que são as que mais precisam. A título de exemplo, no ano passado, quando a gente fechou os nossos serviços em março, e aí a gente percebeu desafios, por exemplo, para fazer a demanda do auxílio emergencial. E nós temos os nossos centros de apoio ao trabalhador, empreendedor, espalhados pela cidade, e a gente acabou, em abril, no auge da crise, abrindo os centros para receber as pessoas e dar informação. Informação tão simples quanto como buscar o seu auxílio emergencial ou sobre como acessar o seu seguro-desemprego. Porque, infelizmente, a gente também tem uma sociedade que nem toda ela estava preparada para lidar com a economia digital, né? Então, assim, trazer informação. Depois, essa nossa capilaridade, a gente tem hoje, só na cidade de São Paulo, mais de 130 agentes trabalhando com as temáticas de empreendedorismo e 250 com as temáticas de trabalho, quer dizer, eu tenho uma rede de mais de 350 pessoas na rua. Essas pessoas, elas podem levar não só os serviços municipais, mas a gente pode levar a informação até de políticas públicas estaduais, federais, ou de serviços como o Sebrae, ou de tantas outras coisas. Então, assim, a gente está perto das pessoas, a gente consegue levar para as pessoas a conexão com as oportunidades ou com os serviços que existem. Um outro ponto importante que eu acho que o município tem como fazer, que é olhar para as vulnerabilidades de perto, para as particularidades da comunidade, da sociedade. A gente tem uma sociedade que não é homogênea, né? A gente tem homens brancos, a gente tem mulheres negras de periferia, e as estatísticas mostram que essas pessoas elas vivem em sociedades diferentes, seja pelo acesso à oportunidade, seja pela renda, né? Seja pela possibilidade de ter um trabalho decente, né? E todos os outros atores que estão no meio dessa cadeia. Então, como é que a gente faz política pública numa cidade tão heterogênea, trazendo diferentes serviços de acordo com as necessidades dela? Quer dizer, eu não posso deixar de trabalhar a inovação ou de fomentar startups, mas eu ainda tenho que trabalhar também com acesso à oportunidade de trabalho para pessoas em situação de rua que não têm escolaridade. Então, por aí vai. A gente tem buscado fomentar o desenvolvimento local, porque, como eu disse, é uma cidade com muitas diferenças e a gente precisa
também furar essas bolhas, levar oportunidades para as periferias. Isso não se enxerga de Brasília ou do Palácio dos Bandeirantes, a gente tem que estar realmente no chão. E depois eu posso trazer mais detalhes, mas assim, as políticas de qualificação profissional, as políticas de apoio ao empreendedorismo, as políticas de acesso até às vagas existentes, né, ou seja, intermediação de mão de obra, e depois eu queria falar sobre duas políticas em especial de transferência de renda, que são as frentes de trabalho e a renda básica municipal, que juntas trouxeram um impacto muito significativo para mexer aí com esse jogo. A gente volta para aprofundar essas questões daqui a pouquinho. Eu queria que o Paulo falasse um pouco, você já puxou o gancho aí do Pacto Federativo, né? Então, o papel das várias esferas aí num plano de retomada econômica, né? Como a gente encarar esses novos e velhos desafios que a pandemia nos colocou aí como nação, né? Não bastasse os antigos desafios, agora a gente tem vários novos desafios, né? Eu acho que, assim, em linhas gerais, concordando com o que a Aline falou, eu acho que o primeiro ponto é ter clareza da responsabilidade do setor público no que tange questões que são não resolvidas pela iniciativa privada e pelo sistema de mercado, né? E com isso eu não quero dizer que as empresas não são importantes, aliás, elas são fundamentais. Sem as empresas e sem um sistema de mercado e um sistema privado, nada pode ser feito. Mas a liderança, no que diz respeito a questões de desigualdade, de meio ambiente, sustentabilidade do meio ambiente, e até mesmo de inovação, né? A Aline colocou aqui a questão de startup, inovação, muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, elas funcionam muito mal se deixadas simplesmente a cargo do mercado, né? O mercado é muito bom para alocar, como diria um economista, para alocar os recursos existentes, mas ele é ruim para pensar um futuro a partir de metas, né, e de ideias normativas que a gente tem, né? Por exemplo, reduzir a desigualdade, por exemplo, criar uma economia mais verde, né? Por exemplo, criar uma economia mais voltada à própria inovação, né? Isso não é algo que brota naturalmente de economias de mercado puras, e isso se aplica tanto para a esfera municipal, estadual, quanto federal, né? Então, eu acho que é importante a gente resgatar essa visão no Brasil, né? Ainda bem que a gente tem essa visão bem clara na cidade de São Paulo, né? Mas certamente não é o caso do governo federal, mas acho que isso é fundamental, né? E a partir de medidas, vamos dizer assim, que busquem, né, que estejam apontadas para essa direção e para essa missão, aí a gente pode alavancar toda a sociedade, todo o setor produtivo e todas as empresas para trabalharem nessa direção, inclusive para ganhar dinheiro com isso, né? Porque é plenamente possível. Eu só gostaria de deixar o registro aqui da gente olhar hoje para o que se faz na China, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, que são exemplos do que a gente está mencionando aqui, né? Eu iria por aí, né? A gente fala de planos de recuperação, você tem na Europa, você já tem nos Estados Unidos, coisas bem claras sendo desenhadas ali para a retomada econômica. A gente ainda está um passo atrás, a gente ainda está lidando com o pico da pandemia, a gente está lidando ainda com... Falar em retomada parece até uma coisa... que bom, que queremos chegar lá, né, nesse momento, mas a gente ainda tem um momento atrás, mas a gente tem que começar a pensar. Eu queria que a secretária pudesse falar em termos de plano de recuperação local, né? O que está na pauta, o que está na agenda... E depois eu quero que o Paulo depois complemente falando um pouco desses planos, o que o mundo está sinalizando para a gente, que caminhos a gente pode fazer, trilhar aí. Então vamos lá, Aline. Acho que você fez um comentário interessante, né? A gente não terminou de cair, infelizmente, né? A gente ainda está no momento, fala-se hoje da terceira onda. Eu, assim, o primeiro dia que o secretário Edson Aparecido falou da terceira onda, eu pus a cabeça no travesseiro, eu demorei horas para dormir, né? Com o nível de preocupação que eu tinha, com os impactos, fora as mortes, é claro, mas com os impactos econômicos e sociais. A gente, na primeira onda, a gente teve uma quantidade de problemas, e na segunda onda, o impacto foi muito pior, porque assim, as pessoas já tinham queimado a gordura, as pessoas já tinham, até do ponto de vista psicológico, perdido a capacidade de lidar com aquilo. Então, assim, a quantidade de atores econômicos que caiu, né, na segunda leva foi maior proporcionalmente do que na primeira, e se tivermos uma terceira, isso pode ser gravíssimo. Então, acho que a gente tem aí um ponto. De toda forma, antes
antes até da pandemia, a gente já pensava, inclusive muito pautado nos ODSs, num plano de desenvolvimento econômico de 10 anos na cidade de São Paulo. Poucas cidades brasileiras fazem isso. Eu me inspirei no plano de inovação de Paris, que era um plano de 10 anos, no plano de reorganização da cidade de Londres. Várias cidades do mundo fizeram isso, e no Brasil não existe muito planejamento de longo prazo, né? E a gente começou a desenhar isso, um plano de 10 anos, em 2019. Inclusive, a Agenda Pública teve com a gente nisso. 2020, em fevereiro, a gente lança esse debate com a sociedade, e em março vem a pandemia. Então, hoje o plano está aí um ano atrasado, mas porque eu não posso lançar um plano de 10 anos sem saber, né, do tamanho do impacto. E aí a gente tem, então, uma visão de contenção dos problemas econômicos sociais, uma visão de retomada, que é o impulsionamento, e uma visão mais sustentável, né, que aí sim chega a 10 anos, para ver aonde a gente consegue chegar, né, em termos de fomento ao desenvolvimento. E esses planos, Eliana, eles têm duas facetas, né, principais, dois objetivos principais. Um é a inclusão, e o outro é a competitividade. Lembrando, como o Paulo muito bem disse, que eu preciso ter uma economia, atores, empresas, né, privados, girando, porque eles movimentam a economia, eles geram emprego, eles trazem inclusão. Então, eu preciso ter um ambiente de negócio melhor. A gente já vem reduzindo os entraves, a burocracia, melhorando as condições de empreendedorismo da cidade. Agora, por outro lado, a gente também tem que ter pessoas capazes de aproveitar as oportunidades. A gente vive um paradoxo hoje. A gente tem uma sociedade onde tem muito desemprego e em alguns setores sobram vagas de emprego. E a gente vinha estudando, só para finalizar, que o futuro do trabalho, se a gente deixasse isso acontecer de maneira orgânica, já antes da pandemia, ele podia trazer mais desigualdade, porque ele tende a exigir um nível de especialização da mão de obra, um nível de capacitação dos trabalhadores, que automaticamente não acontece. Então, o que a gente precisou fazer perante a pandemia? A pandemia acelerou esse problema, né? O futuro do trabalho, em um ano, chegou o que chegaria em 10, inclusive do ponto de vista da inclusão digital, né? Do gap entre quem tem oportunidade e quem não tem. E aí a gente precisou, então, fortalecer essas políticas de inclusão digital, de qualificação profissional, de entrada no empreendedorismo. Só no empreendedorismo, para vocês terem ideia, eu vou dar um número só para finalizar. Em 2019, eu atendi pela nossa agência 27 mil empreendedores no ano, em 2019. Em abril desse ano, nós atendemos 33 mil no mês. Nossa. A gente tem uma demanda de microempreendedor, que são aquelas pessoas que perderam o emprego e estão também não só fazendo um bico, mas indo para uma lógica de trabalho decente, se formalizando, buscando seus direitos. Então, assim, isso foi um crescimento exponencial. E isso são só alguns dos exemplos. Então, quer dizer, só finalizando, a gente tem que pensar no longo prazo, na sustentabilidade, na competitividade da inclusão, mas a gente não pode deixar de fazer um atendimento micro para amparar essas pessoas que estão desesperadas no momento de crise gravíssimo como esse. Maravilha, Paulo. Com você, então, falar um pouco dessa perspectiva para fora do Brasil. O que eles estão ensinando para a gente nesse momento de retomada aí em algumas economias? Quando a gente olha o plano Biden, né, que talvez seja o maior símbolo de tudo isso que a gente está falando, né, porque nem até eu mesmo fiquei surpreendido com o plano Biden. Eu não imaginava que ele seria tão agressivo em termos de metas de economia verde, de auxílio, de aumento de oportunidades, né? Quando a gente olha, por exemplo, o fortalecimento de sistemas públicos de saúde, de sistema de educação pública nos Estados Unidos, né? É algo até que o fortalecimento de sindicatos, né? O Biden, assim que ele assumiu, ele colocou o quadro do Roosevelt no Salão Oval, né? Que foi uma novidade que ninguém esperava, né? Mas eu acho que é importante reforçar o que a Aline está dizendo, da inclusão digital, que ao mesmo tempo gera exclusão digital, né? E acho que a pandemia, ela é muito clara nesse sentido, né? Tem um amigo que fala que o grande problema da pandemia são as pessoas que não conseguem fazer home office. O home office eu acho que é simbólico disso, porque o home office só é possível para quem tem muita qualificação e para quem está incluído na economia digital. E o grande problema nosso é como levar a oportunidade para as pessoas que não estão incluídas na economia digital, e muitas vezes não estão incluídas porque elas não têm a qualificação e porque o tipo de trabalho que elas fazem não é um trabalho desta economia moderna, por assim dizer, né? Então, no final do dia, a pandemia, ela agravou o problema de desigualdade, porque a pandemia ela não bate igual em todo mundo.
ela bate de maneira muito assimétrica, né? Porque tem pessoas que dependem do seu trabalho ali diário, de interação social, de ter contato com outras pessoas para trabalhar, para ganhar o seu sustento, enquanto outras pessoas podem trabalhar da sua casa, do seu escritório, né? Porque fazem um tipo de trabalho que demanda muita qualificação, e essas pessoas têm qualificação, e, portanto, elas são afetadas de maneira muito mais branda pela pandemia do que pessoas que não têm essa oportunidade, né? E acho que oportunidade é a palavra-chave, porque sem a liderança e o protagonismo do setor público e dos agentes públicos, né, como a Aline aqui, por exemplo, o acesso a oportunidades não vem naturalmente. E esse é o drama, né? O acesso à oportunidade ele tem que ser construído pelo setor público, necessariamente. O setor privado ele não está preocupado ele, obviamente que tudo que ele quer é que as pessoas tenham acesso, tenham oportunidade e se crie uma sociedade melhor. Mas a função número 1 da empresa privada é ter lucro para sobreviver. Isso é da essência dela, né? E número 2, ela vai poder ajudar no que puder, né? Mas não é de responsabilidade dela, né? A Aline, acho que até... Eu queria só pegar um gancho, Eliane, se me permite. Vou contar aqui que nos bastidores, né, antes da gente começar essa nossa live, tanto a Eliane quanto eu dissemos que a gente está com a internet oscilando, né? A gente até falou, gente, desculpa se eu cair, mas a minha internet está oscilando. E vamos combinar que nós somos uma elite da sociedade brasileira e paulistana, intelectual e socioeconômico. E a nossa internet oscila. Imagina aquela pessoa de periferia, aquela pessoa que não tem condições de pagar um plano bom. Então, assim, o que o Paulo falou é fundamental. Essa economia do futuro, que chegou mais rápido por causa da pandemia, ela exclui mais as pessoas, né? No nosso plano de desenvolvimento econômico, a gente fala sobre duas categorias, assim, uma divisão muito simples. As categorias de trabalho tradicional e as categorias estratégicas. O trabalho tradicional, que é assim, aquela vendedora de balcão na 25 de março, né, aquela sacoleira, a economia tradicional, ela precisa estar na rua. A economia estratégica está aqui. Só que quem emprega as massas é a economia tradicional. Né? Então, a gente tem aí um desafio super complexo, né? E não é simples. E aí eu queria trazer um outro ponto que eu acho fundamental, porque, como acho que assim, bons gestores, o nosso querido Bruno Covas dizia assim, o bom gestor público ele não pensa na próxima eleição e sim na próxima geração. Que é falar sobre a questão da juventude, né? Porque essa crise ela não vai acabar amanhã, ou a retomada não é uma coisa de 1 ano ou de 2, a gente pode estar falando de uma década, e a gente está falando de uma nova geração também que vai estar entrando no mercado. Primeiro, você falou do desafio do home office, eu vou além, o homeschooling, né? Quantos jovens não estão estudando porque ou não conseguem ter acesso ou não têm capacidade de concentração, então eles vão deixar de absorver condições de ser bons profissionais. E um outro problema que se soma a esse é a questão do desemprego da juventude. O desemprego, ele já é grave para a média da população. Para a juventude, que é o dobro, ele traz impactos gravíssimos, né, que é um desalento, é um desânimo, é um crescimento da geração nem estuda nem trabalha, que pode afetar sobremaneira a competitividade da cidade e do Brasil. Como é que a gente vai resgatar o interesse desses jovens para serem bons profissionais amanhã? É uma pergunta assim, meio sem resposta, é muito desafiador. E aí, acho que a gente tem a pandemia como um grande acelerador de futuros, né? A gente teve ali o que a gente está fazendo hoje em casa, a escola se colocando mais para uma elite, como você bem falou, né? E a gente está cobrando, a gente está entrando no mundo da inovação, da indústria 4.0, de uma série, de um futuro que já está ali, muito palpável, por um lado, e a gente ainda convive com o Brasil da informalidade, com uma massa muito grande de trabalhadores ainda que não tem ferramentas para ingressar nesse novo mundo, já começa excluído dessa conversa. Eu quero saber de vocês o seguinte, quem é o indutor? É o Estado que é o indutor, mas o que é fundamental, como é que a gente sai desse checkmate, né? Porque você tem duas realidades aí que não convivem, que uma puxa o país para o passado, e o outro está dizendo, olha, se você quer chegar no futuro é por aqui. Como é que a gente casa esses dois Brasis aí? Bom, como eu não sou economista, eu vou deixar a Aline responder, estou brincando. Não, esse é o grande desafio, porque eu acho que a gente tem, primeiro, o desafio da sofisticação produtiva da economia brasileira, né, que vocês colocaram
de maneira muito feliz, né? Que a gente tem 2 Brasis, 2 São Paulos, qualquer lugar do Brasil que você olhar, qualquer município, qualquer estado, e o país como um todo mesmo, se vocês olharem, vocês vão encontrar esses 2, né? Que a Aline chamou da economia tradicional e da economia moderna, né? Então a gente tem um primeiro grande desafio aí que passa por uma articulação bem feita entre Estado e empresas, né? Se a gente não tiver um setor empresarial robusto, né, que dê conta de dominar produtos, dominar tecnologias, dominar marcas, especialmente conquistar o mercado mundial. Quando a gente olha hoje para o resto do planeta, as economias que vão bem são aquelas que venceram na Liga Mundial, né? Então, acho que aqui a missão do setor público é promover campeões internacionais, né? Não campeões nacionais, né, que é a controvérsia aqui do Brasil. O desafio é promover campeões internacionais, que são empresas que vão ser capazes de puxar uma quantidade, uma qualidade de emprego muito boa para nós, para os municípios e para os estados, né? Isso não é uma tarefa fácil, porque a gente compete numa arena mundial que é dura, difícil, né? Então, essa é uma primeira tarefa. E a segunda tarefa é tirar a economia da depressão que a gente vive, porque a verdade é que a gente vive uma situação de depressão econômica, né? Não é uma situação nem de recessão, é uma situação em que hoje o PIB brasileiro está em níveis quase que 10% menores do que estava em 2014. Então, a gente vai praticamente completar uma década com uma queda de PIB de 10% e com uma queda de PIB per capita de quase 20%, porque a população cresceu perto de 1% ao ano. Então, há um empobrecimento dramático, né, da população brasileira e do Brasil nesses últimos anos, né? E aí, o problema agora, Aline, pode ficar tranquila que não está com vocês, está com o governo federal, né? O governo federal ele tem uma missão fundamental, que é o de tentar reativar o sistema econômico brasileiro. E aí a gente está falando de um desafio que realmente é um desafio hercúleo, né? Só que o governo federal ele também conta com canhões muito poderosos para fazer essa reativação, né? Ele tem um banco central que ele pode controlar a taxa de juros, ele tem bancos públicos que ele pode conceder mais crédito quando o setor privado não quiser conceder, ele tem um BNDES, ele pode fazer política fiscal, ele tem um orçamento público. Veja, o ano passado o Brasil transferiu 300 bilhões de reais em auxílio emergencial. Imagina o que teria sido o Brasil no ano passado sem os 300 bilhões de reais de auxílio emergencial, né? Então, a boa notícia é que a gente tem muitos instrumentos à disposição. A má notícia é que o governo federal ele não quer levar adiante essa responsabilidade dele. Ele está se isentando dessa, vamos dizer assim, dessa responsabilidade de liderar a retomada do crescimento no Brasil. Claro, não é ignorando as empresas, mas é dando estímulos, porque a gente vive numa situação clássica de crise, ninguém quer gastar, os empresários não querem investir porque as fábricas estão vazias, os consumidores não querem gastar porque tem medo do desemprego, tem medo de serem demitidos, e a economia fica em depressão. Então, o que todos os países do mundo estão fazendo é reestimular as suas economias a partir do gasto do setor público, especialmente do investimento público. É isso que tem feito a Europa, é isso que faz a China, a Ásia, a Coreia e os Estados Unidos. Só que no Brasil, o governo federal abriu mão dessa agenda, especialmente com o teto dos gastos, né? Na minha visão, não há retomada possível sem repensar a questão do teto dos gastos, que congela a nossa capacidade de fazer investimento público, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem no Brasil hoje, a meu ver, né? Eu acho que o Paulo colocou muito bem a importância do auxílio emergencial, mas eu acho que, considerando o tamanho da economia brasileira e as possibilidades que a gente tem, as necessidades da nossa população e dos nossos empreendedores, de fato, assim, foi o mínimo, né? Quer dizer, precisaríamos de muito mais. Eu fico pensando o quanto, por exemplo, a nossa realidade seria diferente se a gente conseguisse melhorar o acesso ao crédito. Você tem, existem ferramentas públicas, né, BNDES, os bancos de desenvolvimento em geral e o setor privado, né, os bancos privados, o sistema financeiro como um todo. Se a gente tivesse mecanismos, ainda que fossem fundos de aval, fundos de equalização de taxa, que fizessem com que, primeiro, o acesso ao crédito fosse possível para mais gente, segundo, um crédito mais barato. O quanto isso ia movimentar a economia? Eu não sou economista, então eu deixo para o Paulo essa pegadinha de dizer o seguinte, né? Quer dizer, a cada, sei lá, 1 bilhão de crédito que a gente conseguisse injetar, eu não sei se existe essa estatística, né? Especialmente pegando as médias, pequenas e microempresas.
quantos bilhões a gente teria de movimento na economia? Porque não vamos esquecer que a economia ela é feita de círculo vicioso e virtuoso, né? Se a gente conseguisse melhorar o acesso ao crédito, ainda que fossem, digamos, com esses fundos de aval, de equalização, fazer os negativados terem acesso. Olha que coisa perversa, quem mais precisa de dinheiro não tem, né? Então, se a gente conseguisse que o mecanismo, que o governo federal trouxesse esse tipo de mecanismo para impulsionar, que de fato no município a gente tem condições muito limitadas. Eu estou estudando há 1 ano fazer um mecanismo de aval municipal. Mas, assim, o que eu preciso para fazer um aval municipal, face ao que eu tenho como orçamento público municipal e as necessidades do município, assim, é complicadíssimo, mas a gente não desistiu. Esse tipo de coisa, né, poderia trazer um impulsionamento tão maior, e eu tenho dificuldade, quer dizer, como é que o Banco Central não consegue fazer com que o sistema financeiro seja menos cruel, menos perverso? Veja bem, a gente está num sistema capitalista e tudo bem, mas será que a gente não consegue, de alguma maneira, fazer com que esse sistema capitalista entenda, né, uma coisa um pouco de Ford, assim, quanto mais dinheiro os meus funcionários tiverem, mais eles compram os meus produtos e mais eu vou ter lucro, né? Quer dizer, será que a gente não consegue impulsionar isso de alguma maneira? E aí a gente... Eu queria responder depois, tá? Maravilhosa. Eu queria até colocar já uma questão para o Paulo responder, né? Acho que o Brasil já mostrou em outras crises globais de como passar o largo numa crise em 2008, né? A gente, com investimentos, o Estado ali como indutor de desenvolvimento, né? Então, a gente tem caminhos aqui já trilhados no próprio país, né? Aline, a questão é assim, o setor privado, ele entende quando ele ganha dinheiro. Então, quando ele está ganhando dinheiro, ele está entendendo que ele está ganhando dinheiro e está tudo bem, né? Se você tentar explicar algo lógico para o setor privado, ele vai achar legal e tal, mas no final do dia, como diz um amigo meu, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, no final do dia, o empresário, a empresa vai entender aquilo e vai falar, bom, mas tá bom, né? É a mesma coisa de demitir pessoas, né? Ninguém gosta de demitir pessoas, não existe nada mais cruel do que uma empresa ou um empresário que tem que demitir as pessoas, mas ele demite para tentar se preservar o lucro e preservar a empresa dele, tá? Bom, esse é o lado, vamos dizer assim, cruel da história, mas tem um lado bom, que é o lado que vocês falaram, mas espera aí, vamos lembrar do Ford, né? Se as empresas pagarem salários maiores, elas vão contratar mais gente e essas pessoas vão virar consumidores dos produtos que as próprias empresas estão vendendo, né? Então, esse é o ciclo virtuoso que a gente teve várias vezes, inclusive no Brasil, e tem num sistema capitalista, ele pode ser muito pujante, né? O pulo do gato, Aline, é isso que eu queria aqui dar uma tentativa de resposta à sua pergunta, reside na questão do risco, quando a gente fala de crédito especificamente, tá? E eu trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos, eu vivo isso todo dia. Porque o risco privado, muitas vezes, o risco que o setor privado está disposto a tomar, ele é muito menor do que o risco que o setor público está disposto a tomar. Então, a gente tem uma espécie de armadilha de crédito, porque por que os bancos não dão mais crédito? Por que os bancos cobram tão caro? Porque eles são uma empresa e eles precisam dar lucro, eles querem dar lucro, eles vão cobrar o máximo possível e só vão emprestar dinheiro para quem eles tiverem certeza ou bastante certeza de que vão pagar, que vai ter um risco-retorno positivo. Então, você não consegue obrigar ou forçar os bancos privados a ofertarem mais do que eles querem ou a ofertarem a um preço menor do que eles querem. Por outro lado, se todos os bancos resolvessem ofertar mais e isso colocasse a economia para andar, as pessoas teriam mais renda, mais salário, mais produção e a gente teria mais recursos para pagar os empréstimos que foram dados pelos bancos. Então, o que é ótimo do ponto de vista individual não é ótimo do ponto de vista social. Esse mesmo raciocínio se aplica para o desemprego e para várias questões. Como é que você resolve isso? Com o setor público. Então, o setor público tem que entrar para tomar um risco que, naquele momento, o setor privado não quer tomar. O problema é que você, no município de São Paulo, não tem orçamento para tomar esse risco. Você já está no talo, assim, porque você é secretária do município mais rico do país. Se nem você pode tomar, imagine um município mais pobre. E daí vem a necessidade do governo federal, dos bancos públicos, um banco como o BNDES, que, aliás, fez isso a vida inteira na história do Brasil, né? Então, e claro, com isso eu não estou dizendo que o setor público tem carta branca para tomar risco e fazer um monte de besteira. Muito pelo contrário, ele tem uma responsabilidade ainda maior do que o setor privado. Mas eu não vejo outra solução que não seja essa, eu não estou reinventando a roda, tá? Isso é o que os países ricos todos estão fazendo, inclusive os mais ricos, né? Porque a questão é como aumentar esse nível de
investimento agora. Então, a secretária estava falando aqui do desafio local, né? E depois eu queria falar um pouco disso. Que vetores econômicos aí também podem potencializar essa ativação da economia? Como é que vocês estão trabalhando nessa perspectiva aqui no município de São Paulo, secretária? Eu acho que, assim, bom, além de toda a questão de qualificação, impulsionamento, melhoramento de negócios e tal, a gente tem também algumas ações emergenciais que se somaram às federais e às estaduais para tentar ir rompendo, né, esses gargalos. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo criou uma renda básica municipal, né, que atingiu cerca de 480 mil famílias, 1.300.000 pessoas, né, quer dizer, bastante gente. Isso complementou a renda básica federal, e há estudos, né, que mostram, a nossa colega secretária Berenice, ela conseguiu fazer um estudo que mostra o percentual da renda local trazido por esses programas públicos. Então, assim, você tem distritos onde 3% da renda local é oriundo desses programas de transferência de renda. Quer dizer, você imagina se acrescentar 3% do PIB de um país com uma canetada, né? Quer dizer, que país não ia querer isso? E esse tipo de mecanismo, ele é fundamental para a gente alavancar essas economias periféricas, que são as que têm mais necessidade. Da mesma forma, eu não tenho os números aqui, mas o cartão merenda, por exemplo, que foi feito pela cidade de São Paulo, né, que é um valor lá que vai no cartão, já que as crianças não iam comer a merenda na escola. Então, quer dizer, eu acho que tem algumas coisas que são políticas públicas inteligentes, né? Eu podia estar economizando aquele dinheiro, porque não vai ter a marmita, a merenda na escola, mas não, eu transformei aquilo num programa de segurança alimentar durante a pandemia, com a escola fechada, que também alavanca o comércio local, porque aí tem a mercearia, tem o barzinho, tem aquela restaurantezinho que vai ter um dinheiro circulando. Então, visto que a gente não consegue fazer algumas coisas, ou que é mais difícil para nós fazer algumas coisas, que soluções inteligentes, rápidas, estratégicas a gente consegue implementar? E eu acho que a cidade de São Paulo, ela deu alguns exemplos bem interessantes nesse sentido, né? Quer dizer, claro que é uma cidade que tem um pouco mais de margem, apesar de também ter que respeitar, né, a lei de responsabilidade fiscal, mas ela tem um pouco mais de margem para impulsionar. Agora, por outro lado, em outros municípios, né, por menor que seja o seu orçamento, normalmente também são menores os seus gargalos e as suas necessidades. Então, assim, eu acredito que mesmo municípios menores, eles conseguem transformar algumas políticas públicas para impulsionar. Agora, tem uma lógica, até vou deixar esse pepino no colo do Paulo agora, que é assim, as pessoas esperam políticas assistencialistas. Né? Então, as pessoas querem um abrigo, elas querem uma política de alimentação para pessoas em situação de rua e tal, e eu não tiro o mérito dessas políticas, elas são muito importantes. Agora, eu sempre defendo o seguinte, quanto rende R$1 milhão numa política de fomento ao empreendedorismo ou ao emprego, e quanto rende R$1 milhão numa política assistencialista de abrigo, de amparo. É lógico que eu não consigo, de uma hora para outra, parar uma política mais assistencialista e colocar numa política mais desenvolvimentista. Mas a médio prazo, e aí eu queria que o economista me dissesse, será que a gente não vai ter mais benefícios sociais se a gente conseguir investindo mais nessas políticas de inclusão do que nas políticas de assistência? É uma pergunta. Bom, você perguntou para a pessoa errada, porque para mim a resposta é claramente nas políticas de inclusão, porque no final do dia o que a gente precisa fazer é criar riqueza, né? E criar riqueza depende de criar novos produtos, novos mercados, de expansão econômica, de oportunidade. Eu nem esperei você falar, viu, Eliane? Eu já fui direto aqui no... É um papo entre a gente, vamos nessa. Mas, então, as políticas de inclusão, né, que eu até gostei que você chamou de desenvolvimentistas, que é isso mesmo, né, elas são fundamentais para alavancar a economia, né, e uma economia alavancada, ela tem mais capacidade de crescimento, de inovação tecnológica, de geração de empregos, de pagar bons salários, e assim por diante. Agora, tem o outro lado, que você chamou de assistencialismo, que eu acho assistencialismo uma palavra ruim até, porque a gente está falando de uma questão de sobrevivência mesmo. Então tem um limite ali que é assim, é uma questão de dignidade humana, né? Então existe um trade-off, né, para usar, já que estamos aqui em conversa de economista, né, trade-off, você precisa abrir mão de uma coisa para ter a outra, evidente que existe um trade-off claro no seu orçamento, falar, pô, eu posso destinar R$500 milhões para políticas de investimento em infraestrutura, em melhora de cabeamento tecnológico, de redes,
e de coisas que vão atrair muitas empresas para fazer um parque tecnológico em São Paulo. E, ao mesmo tempo, eu posso destinar 500 milhões de pessoas que vai evitar que elas morram de fome ou que elas tenham um lugar para dormir. Então, o trade-off é claro, né? Imagino, aliás, né, admiro o seu trabalho por você conseguir lidar com isso no dia a dia, porque é esse tipo de coisa que eu imagino que você enfrente, né? Então, acho que tem um limite, que é um limite realmente de dignidade humana e de sobrevivência, que precisa ser atendido, mas e ponto, porque esse limite de dignidade que eu estou falando, eu encaro, inclusive, como uma oportunidade. A pessoa ela precisa comer, ela precisa ter uma saúde mínima, precisa ter um lugar para morar, né? A partir disso, muitas pessoas vão conseguir avançar, ainda que numa situação ainda muito desigual e muito assimétrica, porque é evidente que uma pessoa que tem um lugar para morar, um mínimo de saúde e educação, compete de maneira completamente desigual com um filho de branco no Jardins que fala 3 línguas e não precisa nem falar mais nada, né? Então, ainda assim, essa competição vai ser muito desigual. Mas só o ponto que eu quero fazer então, tem essa necessidade de garantia do básico, do fundamental, mas o que resolverá o problema de verdade são investimentos de inclusão, que você falou. Inclusive, nas sociedades muito ricas, o que a gente vê é que o enriquecimento das sociedades dá uma capacidade do investimento em assistencialismo que é gigantesco, né? Se você olhar as sociedades nórdicas, os países mais ricos do mundo, não tem ninguém pobre. Por quê? Porque eles geram tanta riqueza na parte desenvolvimentista e de inclusão que, imagina se você fosse a secretária de Estocolmo, e você já é de São Paulo, né? Você já é de São Paulo, que é o maior canhão que a gente tem no Brasil em termos de recursos públicos de município, né? Imagina se fosse de um país como esse. Então, enfim, é mais ou menos assim que eu reagiria às suas questões, né? Eu vou aproveitar agora um gancho para falar um pouco de precarização do trabalho também, que acho que é uma outra questão muito forte agora, a uberização aí, a vida, e está bem complicado. Como criar trabalhos decentes, como proteger melhor esse trabalhador aí no momento de crise, como a gente está falando, e o Paulo poderia falar também da nossa taxa de desemprego, como é que a gente tem? A gente tem um desemprego aí que é estrutural, o desemprego juvenil que a gente falou lá no começo, então a gente tem uma série de desafios aqui, quando a gente fala da qualidade desse trabalho, né, que não é necessariamente também a visão também do empreendedorismo entrando aí como uma opção e tudo, porque não estamos falando mais de emprego, né, mas também de outras opções. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa realidade aí da precarização também do trabalho. Quer falar primeiro, Aline? Quer que eu fale? Eu acho que a minha fala ela é um pouco mais da prática, né, do que dos grandes conceitos. Eu acho que assim, tem o ideal e tem o real. Né? Quer dizer, é lógico que no mundo ideal todos seriam trabalhadores CLT com seus direitos, com suas, né? No mundo real a gente está vivendo um crescimento exponencial do empreendedorismo por necessidade e da informalidade, né? Eu acho que primeiro que o empreendedorismo em si, o fato da pessoa trabalhar gerando renda a partir de um aplicativo, isso não é um problema, né? Quer dizer, o que a gente precisa ter pessoas esclarecidas e que se organizem e que se preparem para ter, por exemplo, uma educação financeira e poder fazer com que a sua precificação, a sua realidade, né, lhes deem também direitos e possibilidades, né? Então, quer dizer, o empreendedorismo ele pode ser um trabalho decente, né? Não é porque o cara é entregador de mochila e que teve que abrir um MEI, que isso é necessariamente uma precarização. Até porque vamos lembrar que tem muita gente também que trabalha por aplicativo para complementar a renda. Então, isso passa a ser uma oportunidade interessante, né? Agora, eu acho que, de fato, a gente vive um momento, né? Se você for perguntar para as pessoas na rua, as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, que as pessoas passam a aceitar coisas que em outras condições elas não aceitariam. E a gente fica numa situação delicada, né? Porque nós precisamos, como o Paulo disse, que as pessoas consigam comer. E o Estado sozinho não consegue sustentar isso. Então, você precisa ter uma movimentação de renda. Eu volto para aquele meu ponto. O nosso papel de informar, né, de fazer com que as pessoas busquem a formalidade, de fazer com que as pessoas busquem seus direitos, de fazer com que as pessoas também se qualifiquem para melhorar a sua possibilidade de colocação no mercado de trabalho e renda, é fundamental. Então, assim, a gente vive um momento onde existe uma situação emergencial e algumas possibilidades de lidar com ela, e não necessariamente todas essas possibilidades são o ideal. A gente combate a informalidade, a gente combate a precarização, mas a gente sabe que a gente vive com ela.
né? Então, a gente tem uma situação muito delicada como poder público, né? Nós não temos as funções de, como se fala, fiscalização e tal, mas nós lidamos diariamente com isso e buscamos combater. Mas, nesse momento, assim, é verdade que a informalidade ajuda muita gente a comer. E aí, como é que a gente lida com isso? É delicado mesmo. Eu me lembro de um ditado que a minha avó portuguesa sempre dizia, né, minha família de Portugal, ela dizia o seguinte: em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, a realidade nossa hoje do Brasil, triste, é que a gente está numa depressão econômica, né? Então, a gente não pode fazer essa discussão como se a gente estivesse num ambiente de pujança, de expansão, de crescimento. É diferente da China, que gera 13 milhões de empregos por ano, ou dos Estados Unidos, que vai voltar a crescer 5% esse ano e que tem uma renda per capita de 60 mil dólares. Então, o Brasil ele vive uma situação muito dramática, né? Eu mencionava há pouco que a gente está com uma renda per capita quase 20% menor do que a gente tinha em 2014. Então, a precarização do mercado de trabalho, na verdade, ela é uma precarização. A precarização e a informalização do mercado de trabalho ela é fruto da precarização do Brasil, né? A economia brasileira ficou mais pobre, ficou mais precária, perdeu a capacidade de crescer, perdeu a capacidade de investir, está com baixo nível de inovação. Então, e o que a gente enxerga hoje é consequência do empobrecimento do Brasil, né? E aí o que a Aline está falando está perfeito, assim, né? Não dá para você achar que você vai botar uma regulamentação lá que você vai resolver a informalidade a partir de leis e regras e regulamentações. A informalidade, na verdade, é uma defesa de um sistema econômico que está muito esgarçado e que está muito empobrecido, né? Porque, na verdade, os empresários também estão com muita dificuldade, né? Não são só os trabalhadores precários, porque se eles estão precarizados é porque as empresas também, claro que tem uma luta aí de capital e trabalho, não é questão de ignorar isso, porque se o salário é menor, o lucro é maior, né? Não vamos ignorar que existe isso que é chave, mas o meu ponto é, quando há um empobrecimento generalizado, tanto o empresário quanto o trabalhador estão perdendo, que é o que está acontecendo, infelizmente, no Brasil, né? Então a gente precisa encarar essa discussão, sair um pouco desse ambiente microeconômico e pensar no ambiente macroeconômico, de volta de crescimento, de volta de geração de empregos, porque senão a gente fica muito discutindo ali a lei trabalhista, a regulamentação, isso pode, isso não pode, a Aline vai baixar uma portaria que vai permitir tal coisa, ou que não vai permitir tal coisa. Não é isso, o buraco é muito mais embaixo, né? A questão é que a gente precisa voltar a se expandir economicamente para empregar milhares de pessoas. Esse é o desafio, né? Eu acho que tem um exemplo bom aí também para a gente dar, né, Paulo, que é assim, de fato, há um empobrecimento até dos empreendedores, né, quer dizer, poucos foram os setores que cresceram durante a pandemia, pouquíssimos, e aí quando você vai para uma regra trabalhista, por exemplo, de que um salário não pode ser diminuído, né, reduzido, que é óbvio, é uma regra que em condições normais ela é ótima, mas na realidade que a gente viveu, o que você pergunta para qualquer trabalhador, até para mim, para vocês, entre você perder 10, 20, 30% do seu salário e você perder o emprego, o que você prefere? É uma questão de sobrevivência. Agora, a gente precisa ter que estruturar, especialmente pensando no médio e longo prazo, vamos lembrar que a gente não pode pensar só no hoje. A gente tem que pensar na organização da sociedade, pensando em como ela vai sair disso a médio prazo. Eu volto a dizer, assim, eu sou a louca da qualificação profissional, né? A gente vive numa sociedade onde a média dos trabalhadores é muito pouco qualificada. Como é que a médio e longo prazo você melhora as relações de empregabilidade, de trabalhista, de geração de renda, ou a capacidade de empreender por oportunidade, não por necessidade, se as pessoas não tiverem qualificação? Então, assim, a gente tem feito aqui na cidade de São Paulo grandes esforços. Eu acho que o governo federal está pecando muito nisso, né? Dentre outras coisas, a gente precisa ter uma injeção de recursos também na qualificação profissional, né? A gente está perdendo muitos talentos, né? Esses jovens que estão aí nessas estatísticas horrorosas, muitos deles são talentosos, teriam oportunidade de ser grandes profissionais, mas eles precisam receber um mínimo de impulsionamento. E aí está um ponto que eu acho que os municípios e os estados deveriam, e eu estou aí caminhando para isso, trabalhar mais com o governo federal, dizendo assim, me dê mais, assim, você de Brasília não consegue qualificar as pessoas certas do jeito certo, nos lugares certos. Vamos nos aliar, independentemente de visões partidárias, ideológicas, me ajuda, me traz mais recurso para que eu consiga chegar onde precisa, aproveitar os talentos, lapidar os talentos, qualificar as pessoas,
talvez essa qualificação não permita uma geração de renda hoje, mas ela pode permitir em 6 meses, 1 ano e certamente em 5 anos. Então, assim, o Brasil precisa sair dessa condição precária, mas, assim, pensando numa inserção sustentável dos trabalhadores na economia. Carlos, nós estamos chegando ao final aqui do nosso painel, aqui da nossa entrevista, e a gente está, olha, 2030 está logo ali na esquina, esse processo de aceleração dos ODS se tornou ainda mais urgente diante de um quadro pandêmico aí. Eu queria que nessa fala de encerramento aí vocês pudessem falar um pouco disso, desse desafio que é ainda maior frente a uma pandemia e frente ao pouco tempo que a gente tem para responder como sociedade. O planeta não aguenta mais o jeito como a gente vive, né, como a gente trabalha, então a gente tem uma mudança que é sistêmica, que é profunda e que precisa ser feita agora, não pode esperar mais, né? Então é tudo para ontem, é tudo urgente. Eu queria que vocês falassem um pouco isso, e acho que também uma coisa que me passa a cabeça também, a gente ficou no Brasil numa falsa discussão entre saúde e economia, né, na coisa da pandemia, e quando as duas coisas caminham juntas ali, acho que não tem uma coisa mais importante que a outra, as duas coisas, a gente está falando de sobrevivência, de viver e viver bem. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, para a gente encerrar esse papo aqui, agora, a gente tem mais aí uns 5 minutinhos para a gente finalizar. Deixa eu só fazer um gancho, aí eu falo, depois passo para você, pode ser, Aline, porque eu queria fazer um gancho no que você estava falando da oferta de qualificação, mas eu queria dar um peso também na demanda por qualificação, né? Porque o que me preocupa com essa ideia de que a gente tem que investir pesadamente em qualificação, e a gente tem mesmo, né, para aumentar a oferta primeiro de oportunidade para as pessoas se qualificarem, para elas mostrarem o futebol delas, por assim dizer, né? Para elas mostrarem o talento delas, né? Mas o que me preocupa é uma ausência de demanda por qualificação. E eu estou o Lady Murphy aqui com a reforma. Uma ausência de demanda por trabalho qualificado. Isso tem a ver com o enfraquecimento de sistemas produtivos, de sistemas empresariais, né? Menos em São Paulo, que é obviamente um município privilegiado, mais nas regiões mais pobres, mas eu acho que se a gente não trabalhar para aumentar a demanda por qualificação também, a conta não fecha, porque daí no final do dia a gente vai observar o que os economistas chamam de brain drain, né, que é fuga de cérebros. Quem se qualifica acaba indo embora, vai embora da cidade, vai embora do estado, vai embora do país, né? Então eu queria só falar isso, e para concluir, dizer que, assim, não podemos abrir mão dessa ideia do setor público nos articulando, nos liderando, e trazendo as empresas, trazendo os trabalhadores, mas ajudando a criar essa visão de futuro, porque o futuro ele vai ser construído a partir dessas visões. A gente não pode deixar o futuro acontecer naturalmente, ele precisa ter, vamos dizer assim, balizamentos, né, de redução de desigualdade, de economia ambientalmente sustentável, de acesso de oportunidade às pessoas, e esse tipo de futuro ele é construído pelo setor público como pessoas como a Aline, que está aqui conosco, né? Então eu queria só reforçar esse ponto aqui, né? E obrigado, foi um grande prazer bater um papo aqui com vocês. Queria só reiterar, eu acho que esse ponto do Paulo é muito importante, quer dizer, essa qualificação, ela também é responsabilidade do setor privado. O setor privado precisa induzir e contribuir até para que ele tenha competitividade e, de fato, esse ponto foi muito importante. Eu acho que tem uma outra questão aqui para responder a sua pergunta, Eliana, que é assim, quando nós estamos nessa posição de gestor público, a gente tem muita responsabilidade também em não só lidar com as realidades que estão colocadas, mas fazer uma indução. Indução de coisas que, às vezes, a própria sociedade não é capaz de dizer que ela precisa ou que ela busca. E isso é bastante desafiador, né? Quer dizer, eu acho que, assim, por mais qualificado que você seja como líder, não é muito fácil você ditar esses caminhos do futuro. Mas eu acho que, assim, existem algumas obviedades, né? Quer dizer, a nova economia, a economia que vai gerar mais empregos, já é possível vê-la. Então, quando a gente estuda, por exemplo, as vocações da cidade de São Paulo e dos diferentes bairros, nem sempre estão colocadas nas vocações o que precisa ser impulsionado. Quer dizer, às vezes a vocação, ela olha mais para o passado do que para o futuro, né? Se eu pego, por exemplo, lá numa periferia da Zona Leste, um bairro que tem uma vocação de uma indústria que está morrendo, não adianta eu fomentar aquilo. Eu tenho que induzir uma nova potencialidade, né, na cabeça das pessoas do setor privado. E aí eu acho que vem muito esse tema, e aí os ODS têm tudo a ver,
por exemplo, das novas economias, né, da economia criativa e da economia verde, por exemplo, que nós estamos fomentando. Hoje, se eu perguntar, se eu fizer uma enquete na população e nas empresas, né, até perguntando no que você quer que eu qualifique as pessoas para os empregos do futuro, não necessariamente as pessoas vão apontar para esse futuro verde e criativo. Elas vão apontar para uma necessidade que está ali colocada hoje. Agora, os empregos do futuro, eles vão ser mais verdes e mais criativos. Se você pegar uma indústria que foi uma das que mais sofreu, por exemplo, na pandemia, que foi a indústria do turismo e do entretenimento, eu acredito, de verdade, eu sei que às vezes para quem está sofrendo hoje é difícil, mas eu acredito que essa é uma economia, por exemplo, que vai voltar pujante, porque quando a gente puder sair de casa, né, a gente vai querer experiência, a gente vai querer vivências, a gente vai querer fazer coisas que nos tirem o fôlego. E cadê esses profissionais e cadê esses empreendedores que vão fazer isso? Então, a gente tem por obrigação induzir essas pessoas. Essa economia dos empregos verdes, por exemplo, ela não está ainda colocada nas estatísticas, né? A RAIS não nos dá isso, né? O DIEESE não traz isso nas escutas, mas isso vai ser o futuro. Então, eu acho que, finalizando aqui um pouco, né, com essa visão de estados e municípios, quer dizer, o poder público como um dos vetores, e não o único, que induz a retomada, eu faço um apelo para os meus colegas líderes públicos, municipais, estaduais e federais, que a gente tenha uma responsabilidade, assim, leve muito a sério essa nossa responsabilidade de induzir a retomada e que todos possam ter certeza de que as nossas ações, por mais que às vezes a gente não enxergue o resultado hoje, elas podem ser transformadoras para o futuro. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui compartilhando isso. Deixo o canal aberto também para todo mundo que está nos ouvindo, para que a gente continue conversando, dialogando, porque a gente faz uma política pública participativa e é só assim que a gente vai transformar a sociedade. Obrigada. Agora fui eu. Obrigada, secretária, obrigada, Paula, acho que nossa conversa foi bem produtiva, e é isso, acho que todos nós queremos isso, né? Uma retomada que seja com uma inclusão social e também com inclusão produtiva. Eu acho que são os dois vetores aí que resume bem o que nós queremos e almejamos para que a gente chegue a 2030 com essa agenda cumprida aí. É um grande desafio, mas vamos nessa. Muito obrigada e obrigada ao Festival por abrir esse espaço para essa discussão tão importante. Uma boa tarde a todos vocês.